Olá! Os preços de novos aluguéis caem pelo 7º mês seguido. Em São Paulo, os valores dos novos aluguéis residenciais caíram em novembro, segundo pesquisa do FIPZAP. O recuo foi de 0,68% em comparação com o mês de outubro. Com esse resultado, no mês passado, os aluguéis acumulam uma queda média de 3,3% no ano. Em 12 meses, o recuo acumulado é de 3,23%. É a sexta vez consecutiva que o indicador mostrou uma queda de preços em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Bom, no mesmo período, a inflação medida pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a taxa oficial, ficou em 10,48%. Vamos conferir agora os destaques de hoje, terça-feira, 15 de dezembro. A audiência pública discute a situação dos funcionários da Fundação Casa. Sessão solene comemorou os 184 anos de aniversário da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quem passar pela estação Tiradentes do metrô pode conferir obras de arte do acervo do Museu de Arte Sacra. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, e também do Conselho Nacional de Justiça, Ricardo Lewandowski, foi homenageado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele recebeu o colar de honra ao mérito das mãos do presidente da Alesp, o deputado Fernando Capês, nesta sessão solene. A homenagem é pelo projeto Audiências de Custódia, que coloca o preso em flagrante diante do juiz em 24 horas. Antes, este tempo chegava a 6 meses. Uma inovação no Brasil, o quarto país que mais prende pessoas no mundo. Atualmente temos 600 mil encarcerados. O ministro, quando toma essa iniciativa, vai ao encontro do que a Organização dos Estados Americanos já havia consagrado, atualiza a legislação processual penal, pois na reforma de 2008 a possibilidade do réu ter o primeiro contato com o juiz de direito ficou relegada à última etapa do processo penal. Então demonstra a característica de um humanista. Eu que tive o privilégio de conviver com o ministro Lewandowski, meu professor no Largo São Francisco, quando cursava lá a Faculdade de Direito, sempre foi uma característica do ministro a preocupação na defesa dos direitos humanos. Ele está podendo exercitar isso agora na presidência do Supremo e na presidência do Conselho Nacional de Justiça. Que essa experiência exitosa avance certamente em prol de toda a sociedade brasileira. De acordo com o presidente do STF, cada preso custa R$3 mil ao Estado. Com o projeto Audiências de Custódia, a economia chega a 4 bilhões e 300 milhões de reais. 340 presídios deixam de ser construídos. Além disso, os direitos das pessoas que cometeram pequenos delitos e que nem seriam condenadas em regime fechado ficam garantidos. As grandes revoluções no mundo, seja no mundo da política, no mundo da administração, das artes, vieram de alterações culturais, mudanças de hábitos, de costumes, de visões diferentes. E hoje eu estou sendo homenageado e me sinto muito honrado por isso, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fundamentalmente pela implantação das audiências de custódia em todo o Brasil. Que significa que qualquer cidadão preso deve ser apresentado a um juiz no prazo de 24 horas. Isto é uma mudança que não representou nenhum custo adicional para o Poder Judiciário, está trazendo uma economia fabulosa para os cofres públicos em todos os entes da Federação Brasileira. Para o presidente da Assembleia, deputado Fernando Capês, é a prova de que grandes mudanças não exigem grandes investimentos. Está escrito na Constituição, com todas as letras, que qualquer pessoa presa tem que ser levada imediatamente à presença do juiz. Eu mesmo, como professor de direito penal, vinha me batendo por isso há muitos anos. Isso não é cumprido, porque a pessoa é presa em flagrante, o juiz acaba tendo conhecimento da prisão, às vezes 48 horas, 72 horas após essa prisão. O imediatamente nunca foi cumprido. Com uma ideia corajosa e inovadora, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, que é o ministro Lewandowski, implementou as audiências de custódia. Foi um sucesso. Nós vimos aí que mais de 20 mil pessoas deixaram de ir para a cadeia em razão disso.
com uma economia de mais de 1 bilhão e deixaram de ser construídos 20 presídios. Então, foi ótimo. É o que eu costumo dizer, a gente não pode ter medo de agir. Não se pode pecar por omissão. E ele teve a coragem de implementar, e a Assembleia homenageou isso, porque a Casa do Povo, uma Assembleia da América Latina, tem o dever de estar sintonizada com todos esses temas. Bom, o MASP, no Museu de Arte de São Paulo, traz de volta os icônicos cavaletes de cristal, a expografia que Lina Bobardi, arquiteta modernista ítalo-brasileira, projetou para a sede do museu, que fica na Avenida Paulista. Eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Priscila Silvério, que está no MASP, que nos traz mais informações sobre o evento. Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. As principais obras do acervo do MASP estão aqui. E a exposição, ela está em ordem cronológica. Tem obras que datam 400 anos antes de Cristo. E o percurso segue pela arte italiana, europeia e brasileira. Aqui é possível ver obras famosas de Picasso, Van Gogh, Renoir, Monet, Cézanne, entre outras. Uma exposição fixa nestes de vidro só aqui no Brasil. O MASP é o único que apresenta suas obras assim no mundo. A ideia é que no vidro as obras flutuem, assim como a intenção da arquitetura do prédio do MASP, que flutua sobre a Avenida Paulista. Hoje e todas as terças-feiras, o MASP é aberto ao público de forma gratuita e também às quintas-feiras após às 5 horas da tarde. Além dessa exposição, outras 4 estão aqui expostas no MASP. E para ver a programação completa é só acessar a página da internet no MASP, que é www.masp.org.br. Sérgio. Ok, Priscila, portanto, vale a pena ir conferir essa exposição, né, da Lina Bobardi. Vamos agora à previsão do tempo. Amanhã, quarta-feira, São Paulo, sol entre nuvens, possibilidade de chuvas durante todo o dia. A máxima prevista é de 27 graus. Campinas, tempo nublado, possibilidade também de chuvas no fim do dia. A máxima pode chegar aos 28 graus. São José dos Campos, quarta-feira, será de tempo encoberto. A máxima é de 28 graus. Sorocaba, tempo instável, possibilidade de chuvas também durante todo o dia. Temperatura poderá chegar a 29 graus. Ribeirão Preto, a quarta-feira, será de tempo nublado. Os termômetros deverão marcar até 29 graus. Sessão solene comemorou os 184 anos do aniversário da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você vai ver depois do intervalo. O engenheiro Adriano Branco doa para a Biblioteca da Assembleia Legislativa um grande acervo de livros e objetos. Ao todo, ele doou 1.040 livros de assuntos diversos. A reportagem é de Jorge Machado. Só os livros são mais de 1.000. São estudos e pesquisas do professor Adriano Murgel Branco, acumulados ao longo de 60 anos. A partir de agora, estão guardados na Biblioteca Alceu Amoroso Lima, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A formação desse gênio hoje está à disposição da população. Ele fez esse presente para nós e, como ele mesmo disse, a ideia sempre foi, desde o momento que ele deu esses livros para a Assembleia, ele falou, olha, que não sejam livros para ficar na prateleira, que eles sejam explorados. E aí surgiu a ideia de criar grupos de debate, de assuntos, de realmente desse acervo sair ideias, essas ideias se transformar em projetos de lei, que é a nossa atividade fim, e quem sabe assim criar alguns conceitos de políticas públicas também. Durante a inauguração do acervo, os amigos de longa data vieram conhecer o novo espaço e dar um abraço no professor Adriano, ex-secretário de Habitação e de Transportes, um dos mais renomados especialistas em mobilidade urbana e que formou gerações de engenheiros. Eu fiquei muito contente, não sei se vou poder ajudá-lo muito, mas essa meninada que está aí, toda passou pela minha mão, eu tenho condição de cutucar eles um pouco para essa contribuição que precisa ser dada a ele, mas tem que ser dada essa contribuição, acho que o momento é muito oportuno. O presidente Fernando Capês elogiou a figura de Adriano Murgel Branco, uma vida pautada pela defesa do interesse público, e provocou o professor para que promova no parlamento grandes debates de soluções para a metrópole. A inauguração do acervo Adriano Murgel Branco permitirá que se inicie uma série de debates
com os maiores especialistas do país sobre transporte público. A biblioteca será o marco inicial, a fonte de inspiração para que sejam feitos esses debates e apresentadas propostas concretas, factíveis e efetivas. Nós pretendemos que aqui se transforme não apenas num centro de debates infrutíferos, mas num centro de propostas concretas. Tudo isso vai ser feito sob a liderança do engenheiro Adriano Murgel Branco. É necessário ter um líder, um agente catalisador, alguém que inspire as pessoas e as motive e ao mesmo tempo estabeleça os caminhos. E o nosso engenheiro Adriano Murgel Branco, com um conhecimento, uma experiência e com uma lucidez, sem dúvida que é o mais lúcido de todos nós aqui, ele poderá nos guiar a esse caminho que, repito, tem que ser um caminho para soluções rápidas, práticas e concretas. Portanto, a Assembleia está muito feliz com essa homenagem que o engenheiro faz ao povo de São Paulo. A audiência pública discute a situação dos funcionários da Fundação Casa. Segundo o sindicato da categoria, algumas normas de cuidados com os internos não estão sendo cumpridas. Mas condições de trabalho agravadas por rebeliões, baixos salários e falta de funcionários estão entre as reclamações dos servidores da Fundação Casa. Quanto menos funcionário você tem, mais vai diminuindo, porque funcionário sofre muito nesses centros, certo? São poucos funcionários, então os meninos muitas vezes vêm para cima, machuca funcionário, tem machucado, temos até um caso de morte na rua semana passada. Então você tem o quê? Muitos funcionários machucados fisicamente e também psicologicamente, né? Porque você tem uma pressão muito grande dentro das unidades pela falta de funcionário. De acordo com o sindicato, são 25 mil adolescentes em conflito com a justiça no país, 44% no estado de São Paulo. Para atender este volume, seriam necessários mais 4 mil servidores, além da melhoria de salário também reivindicada. Nós estamos, eu acho, num momento que o trabalhador da Fundação Casa, o trabalhador que tem que recuperar esses adolescentes em conflito com a lei, ele está pedindo socorro. Os participantes fizeram 1 minuto de silêncio em respeito ao servidor do complexo Raposo Tavares, da Fundação Casa, Marcelo Tadeu de Oliveira, morto no último dia 4 após sair do serviço para sua casa. A audiência contou com 2 palestras. Os temas foram segurança e projetos do CONASSE, Conselho Nacional de Entidades Representativas do Socioeducativo. Hoje nós temos o projeto de regulamentação do cargo de agente de segurança socioeducativo, que é um dos poucos cargos dentro do socioeducativo que não tem regulamentação, porte de arma a nível nacional para os agentes socioeducativos fora de serviço, né? E a aposentadoria especial para os trabalhadores e servidores do socioeducativo. O que se aponta como solução é a criação de um projeto de segurança socioeducativa, que nós acompanhamos que em todo o âmbito nacional não existe, nem em São Paulo, nem em qualquer outro estado. A Assembleia Legislativa poderia nos ajudar como? Ajudar através de um projeto de lei que seja criada essa comissão que trabalhe a realidade do sistema socioeducativo voltada para a segurança, que hoje ela não existe nas unidades socioeducativas. A Fundação Casa presta assistência a jovens de 12 a 21 anos incompletos em todo o estado de São Paulo, com medidas socioeducativas de privação de liberdade e semi-liberdade em mais de 70 centros socioeducativos. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que solicitou a audiência e é autor do projeto de lei que estabelece jornada de 30 horas para os servidores da Fundação Casa, disse que é preciso valorizar a categoria. Uma grande contribuição que a Assembleia Legislativa pode dar é pressionando o poder público e, sobretudo, a Fundação Casa a investir nesses funcionários, dando condições mínimas de trabalho para esses servidores que, além do mais, não têm segurança. Eles são criminalizados pela sociedade, pela imprensa, pela administração, até mesmo pelos internos. Eles são atacados de todos os lados. E eles são trabalhadores importantes, estratégicos nessa área de reeducação da nossa juventude. Uma sessão solene realizada aqui no Parlamento Paulista comemorou os 184 anos de aniversário da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O evento contou com a participação de autoridades civis e militares. Que neste mês de dezembro, exatamente no dia 15, se tem a celebração de aniversário da corporação, que ao longo dos anos passou por mudanças e junções como força pública. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, do PSDB, diz que é importante receber todos os setores que compõem a sociedade e que estão representados na atual legislatura. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é a melhor polícia militar do Brasil, uma das melhores do mundo, e foi criada em 1831.
o seu papel foi fundamental na solidificação das dimensões continentais do território brasileiro. Pouca gente sabe, mas a Polícia Militar lutou no período regencial contra aquelas rebeliões separatistas, a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, em Salvador, a Revolução Farroupilha, revolta dos alfaiates, enfim, tantas revoltas que tendiam a separar o Brasil em várias pequenas repúblicas. E a Polícia Militar foi fundamental, lutando pela manutenção da integridade do território nacional. E, atualmente, no dia a dia, ela vem se esmerando, se esforçando, colocando a cara frente a frente com o crime, a criminalidade violenta, a criminalidade organizada, e presta um enorme serviço à sociedade paulista. A Assembleia Legislativa reconhece esse papel e homenageia hoje a Polícia Militar. Buscar a integridade do cidadão e promover ações comunitárias e manter as ações para diminuir os índices de criminalidade, estas são as marcas e continuarão como metas da instituição, segundo o coronel Ricardo Gambaroni, atual comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não é à toa que o Brasil, cujo índice de criminalidade vem aumentando, no estado de São Paulo ele só vem caindo. Nossos indicadores de homicídio são 1/3 do que é a média nacional. Se tirar a média nacional sem São Paulo, os nossos indicadores são melhores ainda exponencialmente. São Paulo tem os melhores índices criminais do Brasil. Isso não estamos contentes com isso, o objetivo ainda é melhorar. A cerimônia pelos 184 anos da Polícia Militar foi uma iniciativa do deputado Coronel Telhada, do PSDB, que fala das relações estabelecidas e os resultados na estrutura. A Assembleia ela participa ativamente na vida do cidadão paulista e a Polícia Militar também participa ativamente nessa vida. Então essas duas casas, tanto a Assembleia quanto a Polícia, têm que andar juntas, unidas pelo ideal que é defender o Estado de São Paulo. Durante a sessão solene, também ocorreu a entrega de medalhas da Constituição, em homenagem aos 83 anos do início da Revolução Constitucionalista de 1932. Mais previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, tempo estável, possibilidade de chuvas durante todo o dia. A máxima deve ficar nos 29 graus. São José do Rio Preto, a quarta-feira, será de tempo nublado. A máxima chega aos 30 graus. Mogi das Cruzes, tempo encoberto. Máxima deve alcançar aí os 29 graus. Em Piracicaba, quarta-feira, será de tempo nublado. Os termômetros devem bater os 30 graus. Estação Tiradentes do metrô expõe obras de arte do acervo do Museu de Arte Sacra. Você vai ver depois no intervalo. Até já. O workshop na Assembleia Legislativa reúne profissionais que atuam no cuidado e na educação de autistas. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que surge nos 3 primeiros anos de vida e compromete as habilidades de comunicação e a interação social. Desde 2012, o Brasil possui uma lei que dá proteção aos direitos de 2 milhões de pessoas com autismo no país. Estão garantidos pela legislação o acesso aos serviços de saúde, incluindo o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional, medicamentos, além de acesso à educação. Mas apesar da política nacional, os desafios em relação aos cuidados com a saúde e a educação dos autistas estão longe de ser superados. Nós temos trabalhado e estudado no projeto justamente essa questão do uso das tecnologias como uma forma de ponte exatamente entre não só o indivíduo com o espectro, mas sim entre a família, na formação de profissionais para a utilização, na verdade, de tecnologias e tecnologias assistivas para aprendizagem e para favorecer a comunicação desse indivíduo que tem aí o seu relacionamento interpessoal prejudicado por conta do espectro. Então é isso que nós temos trabalhado e estudado para usar isso e não só fazer uso das tecnologias assistivas em si, mas dos equipamentos de tecnologia comuns que a gente tem acesso, Então os dispositivos mobile, computadores desktop e não só as tecnologias assistivas, que são aquelas ferramentas que são para adaptação e para fornecer mobilidade, fala, a indivíduos com deficiência. A palavra-chave é individualidade. Se nós conseguirmos individualizar aquela criança, aquele adolescente,
Depois há uma outra palavra-chave que é diagnóstico precoce. Se nós conseguirmos intervir precocemente, ótimo. Agora, não é fácil responder como é que deve ser a intervenção. Existem várias metodologias de intervenção, mas na verdade não há uma que eu possa dizer que resulta, que seja superior, porque para cada criança, para cada momento em que a criança está, eu posso ter que intervir de forma diferente e tenho com certeza que intervir de forma diferente. Tenho que estar consecutivamente, sequencialmente a avaliar e dessa avaliação então vem a intervenção. Neste encontro na Assembleia Legislativa, de iniciativa do projeto Impacto Autista, foram anunciadas novas ações em defesa da saúde, educação e direitos dos autistas. Os maiores desafios, na verdade, eles estão ligados às áreas em dialética e reciprocidade, porque a garantia à saúde, a garantia à educação, elas estão na legislação. Por outro lado, a legislação não é conhecida por todos. Então, qual é o nosso objetivo diante disso? É envolver a sociedade, o núcleo comum, com a academia, com os estudos acadêmicos e com a extensão. Estender isso para que a maioria das pessoas possam garantir esses direitos. Quando uma casa legislativa como essa, com o respaldo, o respeito que se devem a ela, e assim deve ser toda a Casa Legislativa de todos os estados em âmbito federal, isso no solo brasileiro, evidentemente, esse respaldo que nós temos recebido aqui, ele é de uma importância suma para o nosso projeto e para a causa acima de tudo, porque as pessoas, a sociedade, os alunos universitários, quando sabem que o nosso projeto vem sendo desenvolvido na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eles têm uma percepção de que, de fato, esse país está mudando, de que a política tem assumido o controle novamente do nosso país e de que novas esperanças podem brotar no coração da população e de toda a sociedade brasileira. Ou quem passa pela estação Tiradentes do metrô pode conferir obras de arte do acervo do Museu de Arte Sacra. Através da parceria entre a Companhia do Metrô e o museu, a estação passa a ter uma sala fixa de exposições, reproduzindo um novo museu com o nome de Sala Metrô Tiradentes. O espaço tem 150 metros quadrados e recebeu vidros e luzes especiais, tudo para destacar as obras. E a estreia do novo espaço foi com a mostra Em Busca do Presépio Universal, que apresenta cerca de 30 conjuntos da coleção de presépios do Museu de Artes Sacras de São Paulo, com curadoria de Maria Inês Lopes Coutinho. A gente tem presépios europeus, franceses, italianos, portugueses, presépios latino-americanos, do Equador, do Peru, da Colômbia, da Bolívia. Temos presépios poloneses, Japão, africanos, e temos também presépios brasileiros, paulista, mineiro e baiano. Então a gente hoje, dentro de um mundo globalizado, em que as principais peças são produzidas e distribuídas hoje pela China, por exemplo, a gente tem nessas características regionais uma importante veio de preservação da cultura local. A maior parte veio do acervo do antigo Museu de Presépios, onde eram expostos anualmente no período de festas natalinas. Mas a vedete de todos eles fica por conta do La Nacita de la Esperança, uma obra de Ulderico Pinfield, uma das maiores autoridades do mundo em presépios. Deste exemplar, foram confeccionadas 5 unidades. Uma é esta. As outras 4 estão distribuídas por museus do mundo, inclusive uma versão igualzinha está no Vaticano. Outro presépio que chama a atenção é o napolitano, feito entre os séculos XVIII, XIX e XX. O material, barro cozido. E este outro feito com papéis de bala. A exposição pode ser visitada de quarta a sexta, das 9 às 5 da tarde, e aos sábados e domingos, das 10 da manhã às 6 da tarde. A Sala Estação Tiradentes fica na área paga da estação do metrô, e a entrada é gratuita para os usuários. Lá, vale a pena, né, ver toda essa exposição lá na Avenida Tiradentes, que fica no metrô Tiradentes. Vamos à previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, e mais cidades do interior do estado. Franca, sol entre nuvens, a máxima chega aos 30 graus. Bauru, a quarta-feira será de tempo nublado, possibilidade de chuvas. A temperatura máxima chega aos 29 graus. Limeira
Tempo estável, máxima também de 29 graus. Marília, a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, será nublado e faz calor. A máxima chega aos 30 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.